para que quando der 7 horas em ponto, você já está aqui preparado. Amém? Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Irmãos, eu ouvi uma vez, se você quer ter uma vida atrasada, chegue sempre atrasado. Amém? Fique tranquilo se hoje você pensar assim, rapaz, eu nunca chego atrasado. Justo hoje que eu cheguei, o pastor está falando isso. Não é com você, fica tranquilo. Na verdade, não é com ninguém. Isso é para todos nós. Amém, irmãos? Isso não é para deixar você chateado. Muito pelo contrário, irmãos, é só para alinhar você. Porque, irmãos, nós precisamos considerar, primeiramente, o dono da casa. Quantos sabem que o dono da casa é o Senhor? Amém. Você marcou um compromisso com o dono da casa. Então você veio aqui por causa de Deus. Você não vai deixar Deus esperando, vai? Vou perguntar de novo, você vai deixar Deus esperando? Não. Então, ele tem um horário marcado aqui. E nós começamos às 19 horas. No domingo, amém? Diga, eu amo meu pastor. Eu amo meu pastor. Você falou por livre e espontânea pressão agora, né, irmãos? Eu amo você, viu, irmãos? Amém. Glória a Deus. Outro aviso extraordinário. A partir de amanhã, segunda-feira, nós vamos estar retomando um tempo de oração aqui pela manhã. Glória a Deus, aleluia. Que empolgação. Rapaz, nunca vi uma igreja tão empolgada para orar. Nós vamos tirar, irmãos, um tempo de jejum, um tempo de oração e um tempo de adoração a Deus, porque eu aprendi que são as 3 chaves para o sucesso. Amém? Então, se você tem o privilégio, irmãos, de passar na igreja pela manhã, antes de ir para o seu trabalho, irmãos, você é muito bem-vindo aqui. Nós vamos estar aqui com as portas abertas, lembrando de segunda a sexta só, porque sábado e domingo eu vou vir também, eu acho, mas pelo menos eu não estou comprometido. Mas de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã, nós estaremos orando e tirando um tempo de jejum. Se você puder vir sem tomar café, irmãos, melhor ainda. Amém? Depois você vai para casa e toma seu café. Aleluia. Outro aviso extraordinário. A liderança dessa igreja, leitura do mês, a liderança dessa igreja tem que me entregar um resumo desse livro até o dia 31 de janeiro. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, não chegue no dia 32, que não existe. É dia 31. Amém. Pastor, eu fiz, mas ainda não imprimi. Irmãos, você tem ainda aí 8 dias para fazer. Amém? Dia 31 é domingo que vem. Se você ainda nem leu o livro, dá tempo de ler em 8 dias. Amém? Fique bem tranquilo. E aí você vai me entregar o resumo. Nós vamos interagir juntos com isso depois. Vai ser muito bom. Lembrando só a liderança. Amém? Glória a Deus. Com respeito às máscaras, eu quero falar das máscaras. Irmãos, nós procuramos manter máscaras aqui para o caso de você esquecer. Amém? Nós temos feito isso desde o começo da pandemia, quando começou esse costume de usar máscara, mas nós temos percebido que temos gastado uma caixa de 50 máscaras por mês. O que acontece? O povo sabe que tem e começa a ficar bem solto. Ah, na igreja tem. Na igreja tem. Nós deixamos aí uma semana sem, ou mais. Aí já começou o povo se alinhar. E eu combinei com as meninas da livraria ali. Agora, você, quando chegar aqui para pegar uma máscara, você vai ter que pagar R$2 para a livraria. Você vai pagar pela sua máscara. Amém? É justo, irmão, você pagar pela sua máscara? Sim ou não? Pastor, e se eu esqueci e não tiver dinheiro no dia? Pega lá, ela anota seu nome. Vem de fiado, né? Ela anota seu nome e ela nunca vai lhe cobrar. Só que se um dia você precisar de outra máscara, você vai ter problema. Amém? Está combinado, irmã? Amém? Irmãos, não é por dinheiro. As meninas da livraria sabem, eu nunca pedi dinheiro daquela livraria para elas, salvo quando nós queremos ofertar na vida de alguém. Aí eu vou lá e converso, irmã, nós queremos ofertar na vida de alguém, a livraria tem grana aí para a gente fazer, então nós fazemos. Amém? Mas o dinheiro da livraria não é para a igreja, muito menos para o pastor e nem para elas que trabalham lá. Até elas pagam pelos livros delas. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, quando você chegar, esqueci minha máscara, fique tranquilo, tem ali. Só deixe seu nome lá se não tiver os R$2. Amém? Você concorda com isso, irmãos? É justo? Amém. Aleluia. Outro aviso, célula no quarentenário. Nós estamos começando uma célula lá no quarentenário. Tivemos a primeira reunião lá na quarta-feira. Foi bem isso aí? Cadê o povo do quarentenário que estava lá? Glória a Deus. Irmãos,
nós estamos crendo para alcançar pessoas, nós estamos nos dispondo a ir alcançar pessoas. Então, se você mora naquela redondeza, conhece alguém de lá, você nem mora lá, mas conhece gente de lá e quiser indicar, fale com a irmã Monique ali, ela vai dar o endereço para você. Ou então posta no grupo lá o endereço, tá bom, Monique? Já foi postado, né? Mas a gente posta de novo. Amém, irmãos? Mais um aviso, o grupo de louvor tem uma reuniãozinha comigo no final do culto. Todo mundo da música, reuniãozinha comigo. Vai ser suave, irmãos. Tem sopa pra gente hoje, para descer leve. Oi? Sonoplastia também. Se você trabalha na sonoplastia, por favor, esteja conosco lá no fundo. Obrigado, Michele, por me lembrar disso. E outra coisa que nós não estamos comentando muito é Missão Sumaiara. Quantos já sabem dessa missão? Missão Sumaiara. Já demos até o nome da missão. Ó. Missão Sumaiara. Amém, irmãos? Nós estávamos com os nossos envelopes de missões recolhidos, nós não estávamos tirando, porque não tínhamos uma direção para o dinheiro, porque nós não damos dinheiro sem direção. Você está comigo, irmãos? Nós não tínhamos um direcionamento. Então, eu conversei com Sumaiara deseja ir fazer escola de missões, lá em Campina Grande, no ano de 2023. Então, nós combinamos, nós vamos começar a levantar missão, dinheiro de missões. Quantos estão dispostos a pagar para a Sumaiara passar um ano fora daqui? O amém do Rivaldo sempre é mais alto quando eu falo isso. Glória a Deus, nós amamos a Sumaiara, amém, irmãos? Ela vai fazer muita falta para nós, mas ela vai ser enriquecida e vai trazer muito benefício, talvez não para nós, mas para o reino de Deus com certeza. Amém? É claro que eu quero que seja para nós. Não vou ser hipócrita para dizer, não, eu quero que ela vá lá para o outro lado do mundo. Não, eu quero aqui mesmo. Mas se Deus mandar para lá, eu prefiro seguir a ordenança dele. Amém, queridos? Então é só isso de aviso extra. Eu quase que Deus avisa de novo, né, Ana? É só para nós alinharmos algumas coisas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos estão dispostos a ouvir a palavra? Amém. Quantos vieram com o seu coração pronto? Amém. O seu amém não me convenceu não, irmãos. Eu vou pregar não, se você ficar assim. Se anima aí. Diga, eu vou ouvir a poderosa, a infalível, a imutável palavra de Deus. Diga de novo, palavra de Deus. Porque não é a minha palavra que eu vou pregar não, irmão. Se for a minha palavra, não serve para nada. Não, que também minha palavra não. Glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo de número 6 e versículo 10. Efésios 6, 10. Depois de colocar a Bíblia na mídia, não se escuta mais barulho de folha. Efésios 6, 10, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Efésios. Efésios capítulo 6 já é o finalzinho da carta e ele começa no versículo 10 dizendo, quanto ao mais, irmãos, ou seja, ele já escreveu muitas coisas aos Efésios e ele começa dizendo essa frase, quanto ao mais, irmãos, ou seja, finalizando tudo aquilo que eu tenho falado. Ele diz, quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero deixar claro que quem me deu essa ministração foi o grupo de louvor, porque foi postado lá que ia cantar uma música, não cantaram, mas foi postado que ia cantar, que era Minhas Guerras. E eu lembrei do texto, assim que eu venço é assim que eu luto, mas eu canto é assim que eu venço, tá? Assim que eu venço minhas guerras. Eu lembrei desse cântico e eu comecei a cantar isso. Eu canto quando estou sozinho. Eu comecei a cantar isso. Às vezes quando eu estou com meu filho, eu começo a cantar e ele chora. Eu cantava para a Juju era mais maleável, ele chora mesmo. Eu digo, tá bom, parei, aí ele para de chorar. Mas eu comecei a cantar essa canção e eu fiquei me perguntando, e depois que nós vencemos, fazemos o quê? Porque, irmãos, a vida, ela continua. E a vida vai levantar batalha sobre batalha, situações sobre situações. Quando a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, ela não diz que não ia ter luta. Jesus diz, no mundo vocês tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo.
ele venceu o mundo. Então, Paulo escrevendo aos Efésios, a igreja de Éfeso, irmãos, era uma igreja significativa da Ásia. Na verdade, a igreja de Éfeso era como se fosse uma igreja sede. O que acontecia em Éfeso, as outras igrejas começavam a copiar. Então, a igreja de Éfeso era uma grande igreja. Amém? Paulo está escrevendo aos Efésios e no final ele diz, olha, eu quero que vocês, depois de tudo que eu falei, eu quero que vocês sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Antes de continuar esse texto, eu quero que você dê um passeio por Éfeso comigo. Abre lá no capítulo 1, versículo de número 3. Efésios 1, 3. Presta atenção em tudo que Paulo está falando com os Efésios e as riquezas que Deus tem. Ontem, irmãos, nós ouvimos uma palavra, quantos estavam lá? Ouvindo o pastor José Roberto ministrando para nós. Não aqueles que estavam no culto da noite, mas os da tarde ouviram, irmãos, que é um insulto contra Deus. Nós não recebermos tudo que Ele tem para nós. É um insulto nós dizermos que somos coitadinhos. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela nos enche de riquezas. Então vamos ler, diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu, diga, Ele me escolheu, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça. Então, irmãos, você fica feliz de saber que você foi escolhido antes da fundação do mundo? Antes de você nascer, você foi escolhido. E a Escritura diz que Deus, Ele nos abençoou. Alguma versão diz que Ele nos tem abençoado com toda, diga toda. A sua empolgação convence demais o pregador, irmãos. A sua empolgação me deixa pulando por dentro. Eu estou pulando por dentro aqui igual você. Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção. Essa é a carta que Paulo está escrevendo aos Efésios, irmãos. Essa é a carta que chegou para mim e para você. Essa é a palavra de Deus, a meu respeito e a teu respeito. Deus nos abençoou. Quantos se sentem abençoados? Glória a Deus. A bênção de Deus chegou até nós. Nós ouvimos ontem, a bênção chegou até nós. Ele nos abençoou com todas as bênçãos, ou com toda a sorte de bênção. Capítulo 2, eu só estou pegando alguns trechos. Amém? Não, eu vou ler o capítulo 1 ainda, versículo de número 22. Estou só introduzindo. Efésios com você. 1:22 diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, está falando a respeito de Jesus, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Entenda, queridos, a Bíblia diz que Jesus foi posto por cabeça sobre todas as coisas, e ela diz que você é o corpo de Cristo. E a Bíblia também diz que todo principado e potestade estão debaixo dos seus pés, e você é o corpo de Cristo. Então diga, principado, potestade, enfermidade, escassez, problemas financeiros. Eu já falei, né? Escassez e problema financeiro é a mesma coisa, mas tudo bem. Estão todos debaixo dos meus pés. Eu gosto demais quando o grupo de louvor está cantando debaixo do meu pé, debaixo do meu pé, Satanás debaixo do meu pé. É gostoso demais dançar, né, irmãos? Entendemos? Ele colocou todas as coisas debaixo dos nossos pés. Isso é o que Paulo está escrevendo aos Efésios, antes de resumir a carta. Amém, irmãos? Glória a Deus, capítulo 2, versículo de número 1. Estou só lendo a Bíblia com você, tá bom? De repente você não tenha lido essa semana. 2:1 diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Diga, Ele me deu vida. Não vou ler o capítulo todo, vou para o versículo 6 direto, que diz, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça somos salvos. Você se alegra com isso? Essa é a cartinha que Paulo está escrevendo aos Efésios, antes do resumo. Antes de dizer, quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos. Nós vamos voltar lá daqui a pouco.
ou melhor, nós vamos chegar lá, passo a passo. Amém? Quantos entendem que foram salvos pela graça, irmãos? Amém. Estava conversando com Michele ali agora, com Vanessa. E sabe, irmãos, eu me lembrei de algo lá no meu passado. Quando mamãe vinha falar de Jesus para mim, filho, Jesus é bom. Eu dizia, mãe, fala de outra coisa. Mãe, fala desse cara aí não. Quero saber desse cara na minha casa não. Ou seja, se fosse por obras, irmãos, todos nós seríamos um rebanho de condenados. Mas pela graça dele. Ele olhou para nós, irmãos, e disse, graça derramada, graça derramada, graça derramada. Aleluia, aleluia. Irmãos, ele não deu tempo de você pedir perdão para ele. Ele perdoou você lá na cruz, dizendo, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Se fosse esperar por nós pedir perdão, irmãos, de repente nós estaríamos, Ele não deu tempo, ele disse, perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Diga graça. Diga de novo, graça. Só para você entender todo o contexto de Efésios. Versículo de número 19, capítulo 2 e versículo 19. Ele diz, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Não é da família do presidente Bolsonaro. Não é da família de Neymar. Estou falando de pessoas de dinheiro, tá? É da família de Deus. Dono de Bolsonaro, dono de Neymar, dono das coisas dele, dono do mundo, dono do céu. Somos da família de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Versículo 20 diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário. Paulo está escrevendo aos Efésios, irmãos, mostrando para nós quem nós somos, o que nós temos e o que nós podemos em Deus. Amém. Calma que nós ainda vamos chegar no capítulo 6 de novo. Capítulo 3, eu só quero ler versículo 10 primeiro, abre lá no 10. Ou espere a mídia abrir. Para que pela igreja. Quantos aqui são igreja? Amém. Então vou ler de novo. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Como a multiforme sabedoria de Deus será conhecida? Diga, através da igreja. E quem é a igreja? Quem é o corpo de Cristo? Quem é aquele que vai fazer a diferença nesse tempo? Quem é aquele que vai fazer a diferença em Praia Grande? Quem é aquele que vai fazer a diferença nas nações? Ei, existe uma multiforme sabedoria de Deus capacitando você para coisas maiores. Tudo isso está escrito em Efésios, irmãos. Se você quiser, como lição de casa, essa semana, leia Efésios todo, que é muito bom. Amém. Versículo de número 20, vocês gostam muito, já cantaram aqui hoje. Tem gente já cantando já, irmãos, o versículo. Aleluia. Ora, aquele que é poderoso, diga, Deus é poderoso. Diga de novo, Deus é poderoso. Irmãos, às vezes nós ficamos preocupados à toa. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. O que você pensa, o que você pede, o que você tem buscado em Deus, o que você tem esperado, irmãos. Diga, Ele é poderoso. Aleluia. Eu ouvi ontem um testemunho de um homem, irmãos, que viveu literalmente na lama. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Aí daqui a pouco o homem me diz assim, de repente eu quis lá receber a oração do David Robson. E eu peguei um avião e fui para os Estados Unidos, a pessoa vivendo na lama. Aí Deus faz infinitamente mais. Infinitamente mais, irmãos. Quantos já experimentaram infinitamente mais de Deus? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em
Está convencido, irmãos, que esse poder opera em você? Amém. Aleluia. É o que Paulo está escrevendo, está compartilhando com a igreja de Praia Grande. Amém, amém, irmãos? A Ele seja a glória na igreja, nós já cantamos isso aqui. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações e para sempre. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus, são tantas coisas boas. Capítulo 4, versículo de número 15. No versículo 1, irmãos, ele diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação. Como é andar de modo digno, irmãos? Hoje, antes de começar o culto, eu chamei o diaconato. Vocês não fizeram isso, depois vocês reclamam comigo, ok? Eu chamei o diaconato, pessoal da recepção, e eu disse: recebam cada pessoa que entrar nessa igreja hoje como rei. Vocês não fizeram isso, depois você fala comigo, aí a gente vai conversar. Recebam como rei. Qual é o modo digno de andar, irmãos? Diga: Deus é Rei dos reis. Ele é seu Deus? Diga: Ele é Senhor dos senhores. Aleluia. Então quem é você, irmãos? Qual é o modo digno do Senhor? Andeis de modo digno no Senhor. Irmãos, é para andar como príncipe. Nunca vi um príncipe assim. A coroa cai, irmãos. Se baixar a cabeça, a coroa cai. Aprendi isso na aula de balé. Balé é assim, ó. Coroa não pode cair. Irmãos, nós somos filhos de Deus, somos da família de Deus. Nós temos que andar de modo digno do Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida, você andando de modo digno do Senhor nas suas finanças. Amém. Na sua família, na sua saúde. Deus você já viu na Bíblia Deus doente? Então nós vamos ficar todos sarados. Porque nós vamos andar de modo digno do Senhor. Amém, irmãos? Eu só estou compartilhando com vocês, irmãos, um livro tão pequeno da Bíblia, 6 capítulos. E ainda estou parafraseando ele. Andem de modo digno do Senhor. Versículo 15. Capítulo 4, versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Naquele que é a cabeça, Cristo, a quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Bem ajustados em Deus, irmãos, nós estamos efetuando o nosso próprio aumento. Então, quando nós declaramos aqui, eu estou aumentando, mais e mais, ou o Senhor nos aumentará, diga: o Senhor me aumentará, mais e mais, diga: mais e mais, a mim e aos meus filhos. Agora eu acrescento naturais, diga: naturais e espirituais. O Senhor está nos aumentando, irmãos. O Senhor está nos aumentando. Aleluia. É desejo de Deus o aumento do seu povo, irmãos. Eu vibro, irmãos. Eu converso com algumas pessoas a respeito de igreja. Como é dirigir uma igreja? Como é cuidar de povo, irmãos? É maravilhoso. Amo vocês. E uma coisa que eu nunca fiquei preocupado foi com o crescimento. Por quê? Porque não importa aquele que planta ou que rega. Esse é o nosso trabalho. Plantar e regar. Plantar e regar. É um trabalho contínuo. Plantar e regar. O crescimento, irmãos, vem do Senhor. Deus está nos aumentando. Ele está nos aumentando. Eu não posso olhar para o meu filho e dizer: Christian, cresça. Cresça. Não vai crescer. O crescimento dele é garantido. Porque o crescimento vem do Senhor. O nosso trabalho é ser mordomo dele. Porque o crescimento vem do Senhor. E Ele está
te aumentando? Aleluia. Capítulo 5, versículo de número 1. Diga, eu sou imitador de Deus. Como que, irmãos? Você se alegra de ser chamado de filho amado por Deus? Você se alegra que a palavra de Deus tem um versículo que diz que você é filho amado? Aleluia. Sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Amém? No capítulo 5, você vai ver algumas instruções. Eu não vou ler todas as instruções, mas eu quero falar sobre um versículo-chave. Ele dá algumas instruções para a família, o lar cristão. E ele fala como a mulher deve se comportar. A mulher deve ser submissa ao marido, assim como o Senhor. O marido deve amar a esposa, dando a sua própria vida por ela, assim como o Senhor. Mas o versículo-chave, irmãos, é o versículo 32, capítulo 5, versículo de número 32, que diz: grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Coisas naturais, irmãos. O apóstolo Paulo falando de coisas naturais, para trazer o espiritual para a visão. Cristo e a igreja. Em outro texto, falando de casamento, ele diz: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Ontem nós ouvimos: nós não somos donos do nosso nariz. A mulher, a igreja, não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Diga Cristo. Mas também diz: o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Irmãos, que poderoso isso. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Irmãos, você quer ver Cristo manifesto nessa terra hoje? Quantos querem? Eu não ouvi ninguém dizer. É porque você ficou com medo do final. Então se manifeste. Vou falar de novo para te dar a oportunidade de pegar. Você quer ver Cristo manifesto nessa terra hoje? Então se manifeste nele. Aleluia, porque você é o corpo. Amém. Voltemos para o capítulo 6. Aleluia, eu quero falar sobre isso, irmãos. Até aqui foi só a introdução. Quanto ao mais, versículo 10. Efésios 6:10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor. Por que Paulo, depois de escrever todas essas grandezas de Deus, irmãos, que há muitas grandezas ainda, das quais eu não li, Paulo, depois de escrever todas essas grandezas, ele agora nos dá uma instrução poderosa, dizendo: ei, sejam fortalecidos no Senhor. Porque, irmãos, inúmeras vezes você vai ver a Bíblia nos ensinar: ei, toma cuidado para não perder a sua coroa. Inúmeras vezes você vai ver a Bíblia nos ensinar: ei, a fé que você tem, tenha para ti mesmo. Inúmeras vezes você vai ver a Bíblia nos ensinar: olha, não tem como agradar a Deus sem fé. Inúmeras vezes você vai ouvir a Bíblia te dizer a respeito de perseverança. Diga perseverança. É necessário ter perseverança para que você chegue no lugar que Deus quer que você chegue. Então ele diz: sejam fortalecidos. Como eu fico fortalecido no Senhor? Rosane deu um exemplo maravilhoso aqui na quinta-feira. Você que não está vindo na quinta, você está perdendo. Eu não fico preocupado, irmãos, com a igreja vazia. Eu fico preocupado com você vazio. Na quinta-feira, a Rosane deu um exemplo aqui: corpo, alma e espírito. Ela trouxe pessoas aqui na frente. O corpo aqui, irmãos, dançando. O corpo fazendo todas as coisas do corpo e a alma seguindo o corpo. E o espírito aqui quietinho. Irmãos, para quem você quer se inclinar? Porque quando o apóstolo Paulo diz: sejam fortalecidos no Senhor, é para você ser fortalecido naquilo que Deus deixou para você se alimentar. Diga: a palavra de Deus é bom alimento para o meu fortalecimento. Diga: a oração é um bom alimento para o meu fortalecimento. Diga: jejum é um bom alimento para o meu fortalecimento. Adoração, eita, alimento bom, irmãos. Eita, alimento bom. Nós estamos às vezes quebrados financeiramente, quebrados emocionalmente. A gente começa: aleluia, grande
é o Senhor. Irmãos, as coisas começam a acontecer, situações começam a ser desprendidas em nossas vidas. Por quê, irmãos? Porque você está sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Esse é o desejo do Senhor. Ele diz mais: revestivos com toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, esse negócio da cilada do diabo é algo sério demais. Por quê? Porque ele não desiste de você. Ele está sempre investindo para te derrubar. Por todas as áreas, irmãos. Como dizia uma canção antiga que eu costumava ouvir pelo rádio, jornal, revista, outdoor, o diabo está querendo acabar com você e ele está tentando por todas as áreas. Então ele diz, para que vocês possam resistir, vocês devem se revestir de toda a armadura de Deus. Irmãos, os dias são maus? Sim, mas se nós estivermos revestidos de toda a armadura de Deus, vai ficar fácil para nós. Aleluia. Diga, Deus quer que fique fácil. Deus quer facilitar a nossa vida, irmãos. Ele diz, versículo 12, porque a nossa luta não é contra carne ou contra sangue e carne, e sim contra todos os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Às vezes, irmãos, nós ficamos tão deprimidos, pensando que pessoas estão nos fazendo mal. Chegamos em casa deprimidos porque brigamos com o chefe. Ou o chefe brigou com a gente, né? Porque uma pessoa em sã consciência não briga com o chefe. Se brigar com o chefe, você perde. Mas o chefe foi grosso. E aí chegamos em casa chateados. Irmãos, sejam fortalecidos. Às vezes você é atacado no seu corpo e você fica... Porque o nosso corpo, irmãos, ele precisa estar de pé. E aí você fica murchinho, mas a Escritura diz, sejam fortalecidos. Sejam fortalecidos. A tua luta não é contra uma doença que se levantou. A tua luta não é contra o teu chefe, a tua luta não é contra o irmão da direita, o irmão da esquerda, a tua luta não é contra os teus vizinhos, a tua luta não é contra o teu marido, contra a tua esposa, é contra os principados e potestades, e você está sendo aconselhado, seja fortalecido no Senhor. Se revista, irmãos de Deus. Quando fala assim, irmãos, revestivos de toda a armadura de Deus, está querendo dizer... Se revista com as vestes do Senhor. Se revista de Deus. Vou falar de novo, para sair como revelação agora para você. Se revista de Deus. Amém. Se vista de Deus, irmãos. Porque esse Deus está em você, Ele habita em você, e a palavra do Senhor diz, desde a eternidade ainda não se viu, ainda não se ouviu, um Deus como o Senhor, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Quantos estão esperando em Deus aqui? Ele está trabalhando em teu favor, nesse exato momento. Aleluia! Aleluia, enquanto você está pensando não está dando certo, Ele está trabalhando em teu favor. Enquanto você está pensando como será o amanhã, Ele já está trabalhando em teu amanhã. Como é que eu vou pagar essa conta? Como é que eu vou casar? Com quem eu vou casar? Diga, Deus está trabalhando. Deus é muito bom, irmãos. Aleluia, um Deus que trabalha. Aleluia. Tem um cântico do André Martins, irmãos, que eu gosto muito, que ele diz, é só sair por aí cantando. André Martins é perito nessas canções, né? Por que você não se diverte? Né? A gente olha assim, irmão, que negócio engraçado, né? O mundo está aí, irmãos, os problemas para todo mundo, e André Martins com aquele sorrisinho, se diverte, irmãos. Tá gravando aí, um dia manda para ele, isso aí que é engraçado mesmo. Ele foi meu professor, irmãos, eu amei ele lá atrás já.
vamos se divertir, vamos sair por aí, vamos se alegrar, irmãos. Por quê? Porque Deus está conosco, Deus é por nós. Aleluia. Tem um pregador, irmãos, renomado, que ele costuma, cada pregação dele, ele diz: Senhor, eu oro por serafins, querubins. De repente você já sabe quem é o pregador. Mas ele chama anjos, irmãos, para guardar todo o ambiente, para livrar todo mundo que está por perto. Por quê, irmãos? Porque ele entendeu. Os anjos são espíritos ministradores, trabalhando em nosso favor. Tudo isso Deus nos deu, queridos. Então, se revestir de Deus é seguro, amém? Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Diga dia mau. Diga de novo, dia mau. Agora diga, eu posso resistir no dia mau. Nós podemos resistir o dia mau. O dia mau vem, irmãos, e os fracos choram, os fortes cantam. Por que você não se diverte? Quem são os fortes, irmãos? Eita, gente ousada. São aqueles que se fortalecem no Senhor. São aqueles que buscam o fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. O mundo está desabando e nós eu estou me divertindo. Irmãos, a vida deveria ser um parque de diversão para a gente. Porque a vida é boa. Amém? Continuando, verso 13 ainda. E depois de teres vencido tudo, permanecer. Fala de novo, eu não ouvi. Permanecer. Permanecer. O que é inabalável, irmãos, é inabalável, nada pode te deter. E é interessante que ele diz, depois de ter vencido tudo, é assim que está o versículo? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de vencer tudo, diga tudo. Depois que eu vencer todo principado, diga principado. Depois que eu vencer, diga comigo. Depois que eu vencer toda a potestade, depois que eu vencer a escassez, depois que eu vencer as minhas emoções, depois que eu vencer toda a enfermidade, depois que eu vencer a morte, eu vou permanecer inabalável. Aleluia. Com que, irmãos? Com a armadura de Deus, se vestindo de Deus. Se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, seria permanecer inabalável. Permaneçam inabaláveis, irmãos. Pastor, como eu faço isso? O contexto está dizendo. Verso 14 diz: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Presta atenção, irmãos, que tudo está ligado a Deus. Se vestindo com a verdade. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você, se souber, responda. O que é a verdade, irmãos? Graças a Deus, tem gente cheia de sabedoria nessa igreja. Agora eu vou perguntar de novo, para que você que não falou porque não sabia, possa responder, o que é a verdade, irmãos? Então diga, eu vou me vestir com a palavra de Deus. E diga, a palavra de Deus, ela diz que eu sou filho, que eu sou príncipe, que eu sou suprido, que nada me falta, que a doença já foi levada na cruz e que eu sou sarado. Ei, irmão, se revista com essa palavra. Agora você pode dizer, boa essa palavra. Glória a Deus. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Tudo está envolvido, irmãos, porque Jesus nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o seu reino e a sua, e todas as coisas serão acrescentadas. Ou as demais coisas que você imaginar será acrescentada. Então nós devemos se vestir com a verdade, com a justiça,
e todas as coisas nos será acrescentado. Irmãos, quando eu leio esses textos, todas as coisas, Beto Gomes estava me ensinando, irmãos, a matéria realidades da nova criação, no mês de março de 2008. E ele disse que fizeram um estudo sobre essa palavra todas, e descobriu que todas é todas. Não falta nada. Em Cristo nós temos todas as coisas. Juntamente com Ele nós recebemos todas as coisas. Aleluia. Você se anima com isso, queridos? Aleluia. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Evangelho significa boas novas. Evangelho significa boas notícias. Enfermidade é boa notícia? Dinheiro chegando na sua conta é boa notícia? Então o Evangelho chegou para você. Pastor, só fala de dinheiro, se você não precisar, dá para mim, eu quero. Eu preciso, eu gosto de pizza. Aleluia. Deus é bom. Verso 16, embraçando sempre, diga sempre. Embraçando sempre, irmãos. Embraçando sempre o escudo da fé. Quando é sempre? Aí a situação vem. Aí você fica na fé. E é interessante que diz assim, para que vocês possam apagar todos os dados inflamados do maligno. Quantos já viram o filme O Peregrino? Eu não vou nem perguntar se você já leu o livro, mas o filme que traz uma ilustração muito melhor das coisas. Quantos já viram O Peregrino de John Bunyan? Você vê quando eles jogam aqueles dardos inflamados, aquelas flechas com fogo, e a Bíblia diz, embraça sempre o escudo da fé, para que você possa apagar. Aí o diabo fica jogando seta para você e você, diabo, você perdeu. E ele joga de novo, diabo, você perdeu. Diabo, você perdeu. Diabo, você perdeu. Aí a doença vem e você diz, diabo, você perdeu. Aleluia. Aí vem a falta e você diz, diabo, você perdeu. Por que, irmãos? Porque o trabalho do diabo é lançar setas contra você. A Bíblia diz que ele está ao derredor procurando a quem possa tragar, irmãos. Como é que ele acha, irmãos, quando eu e você não entendemos aquilo que somos em Deus? Mas quando nós não entendemos, aí o diabo vai andar ao derredor, bramando, como um gatinho. Porque você já entendeu que ele não é leão. Você já entendeu que leão só existe um. E é o leão da tribo de Judá. E esse é o que guarda você. Então ele está bramando como um gatinho. E você diz, diabo, você perdeu. Eu vou ficar em fé. Semana passada a Ana Lúcia ministrou aqui sobre fé, irmão, sobre permanecer em fé. Essa igreja vai falar para você permanecer em fé. Crer com o coração e confessar com a boca. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, irmãos, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Diga a palavra da fé. Não é palavra de incredulidade, irmãos, então só pode dar certo. Não vai dar errado, só pode dar certo. Aquilo que você está almejando, irmão, só pode dar certo. Porque você tem a palavra da fé. Aleluia. E aí ele diz ainda, irmãos, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poder desapagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação, entendendo, eu sou salvo, eu sou o filho de Deus, eu sou quem Deus diz que eu sou, eu tenho o que Deus diz que eu tenho, e eu posso o que Deus diz que eu posso, e diabo, sai da minha frente, porque eu vou passar. Capacete da salvação, irmãos, não tem espaço para fraqueza. Aleluia. Quantos sabem para que serve um capacete? Para proteger a cabeça. Diga, minha cabeça é protegida.
Porque eu estou vestido de Deus. Aleluia. Porque, irmão, você precisa de proteção na cabeça. Porque a cabeça dá o comando para o corpo. A sua cabeça vai dar comando para você, para todo o seu corpo. Como você quer o seu corpo, a sua cabeça comanda. A sua cabeça escolheu até que cor de roupa você ia usar hoje. Aí você precisa, proteja isso. A sua cabeça tem que te levar a lugares bons. A sua cabeça tem que te guiar, irmãos, por caminhos eternos. Buscando as coisas lá do alto. Pensando nas coisas lá do alto. O mundo está nos bombardeando, irmãos, com informações contrárias às que nós recebemos aqui. Aqui nós ficamos 1 hora, 2 horas, 3 vezes por semana, recebendo as informações certas. E quantas horas você fica lá fora, irmãos, recebendo as informações erradas? E você precisa proteger isso. Proteger isso. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. E eu posso o que Deus diz que eu posso. Você precisa proteger. A minha vida é boa. A minha vida é boa. Aleluia. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. Que é o que, irmãos? Pergunto para você, irmãos, para que serve uma espada? Diga, para atacar. O diabo está nos atacando, irmãos, e às vezes nós estamos recuando para ele. Não, pastor, eu estou no escudo da fé. E ele está batendo. E você no escudo da fé. Não, eu creio, pastor, eu creio. Eu creio, pastor, as coisas vão mudar, eu creio, o diabo se levantou, pastor. Eu nem sei quem falou para você que ele estava deitado. Mas o diabo se levantou feroz, mas eu creio. Crê, irmãos. Então fale. No que você crê, irmãos? Eu creio, pastor, que um dia toda essa angústia vai passar. Ei, você crê para ficar nessa angústia até um dia chegar ainda? Eu creio, pastor, que um dia todo esse sofrimento vai passar. E você crê para ficar no sofrimento? Irmãos, também Isaías disse, se você quiser e você ouvir, você comerá o melhor dessa terra. O que eu tenho que fazer? Eu só tenho que querer. E ouvir. Ouvir o quê? Diga a palavra de Deus. Para que quando Satanás vier, eu vou mandar uma, irmãos, em cima dele dizer, Satanás, o meu Deus já falou, eu sou mais do que vencedor, e você não pode me parar. Aleluia. Sabe o que o diabo fala com a gente? Pastor, como assim? Não consigo nem ouvir a voz de Deus. Toda vez que você tem um pensamento de incredulidade, irmão, está vindo dele. Toda vez que vem um pensamento medíocre, aquele pensamento que diz que você é pequeno, que você não pode, que todos conseguem, menos você. É o diabo falando com você. Já viu aquele desenho? O anjinho de um lado e o demônio do outro? Para onde você está se inclinando, irmãos? Diga, eu vou me inclinar para Deus. É necessário, irmãos, nós permanecermos inabaláveis na visão que nós temos. Diga a minha visão. É a visão da palavra. Eu tenho a palavra. Irmãos, nessa igreja você não pode reclamar que você não recebe a palavra de Deus. Aqui você não pode reclamar que você é mal alimentado. Você tem a palavra de Deus está dentro de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós estamos pregando, irmãos. Você tem uma boa palavra. E o que nós estamos fazendo a respeito? É tempo de nós avançarmos, irmãos, e ir para cima. E dizer, ei, aqui não. Aqui não, diabo. Enfermidade? Aqui não. Na minha casa não. Na minha família não. Nós não vamos perder, irmãos, para Ele. Porque nós já somos mais do que vencedores.
Nós não vamos perder, irmãos, nós vamos continuar firmes nessa palavra. Irmãos, dia após dia, nós estamos aprendendo. Ei, os sinais seguirão os que creem. Diga os que creem. Nós estamos aprendendo a palavra, irmãos. Nós temos o nome de Jesus, diga que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima, irmãos, de toda e qualquer situação. E eu e você temos esse nome. Haha. Vai vencer, Ana. Vamos vencer. Por quê, irmãos? Porque Deus disse. Porque Deus disse, nós cremos. Quantos creem, irmãos? Você parece estar meio com sono hoje. Eu quero orar com você, vamos ficar de pé. Diga, eu vou permanecer. Inabalável. Agora diga animado, eu vou permanecer. Inabalável. Agora diga mais animado, eu vou permanecer. Agora diga animado, eu vou permanecer. Inabalável. Ô, irmãos, cadê o grupo de louvor? Vem pra cá, nós vamos cantar aquela última canção de